Vamos aqui fazer um exercício que envolve as escalas térmicas. É o exercício número 32 do livro de 2019 e o exercício 31 do livro 2018. Ele diz o seguinte: um físico chamado Galileu Albert Newton encontrava-se em um laboratório realizando um experimento, no qual deveria aquecer certa porção de água pura. Mediu a temperatura inicial da água e encontrou o valor 20 graus Celsius. Porém, como ele era muito desajeitado, ao colocar o termômetro sobre a mesa, acabou quebrando. Procurando outro termômetro, encontrou um valor graduado na escala Kelvin. No final do aquecimento, observou que a temperatura da água era de 348 Kelvin. Na equação utilizada por esse físico, a variação de temperatura deveria estar na escala Fahrenheit. O valor em graus Fahrenheit que ele encontrou para a variação de temperatura da água foi de... Bom, então nós temos um problema que envolve as três escalas, certo? Nós temos que, inicialmente, a substância estava a uma temperatura de 20 graus Celsius. Esse aqui é o nosso termômetro, tá? Muito bem desenhado aqui, ok? Então, qual era a temperatura indicada por ele? Era a temperatura de 20 graus Celsius, certo? Esse termômetro quebrou, então ele pegou um outro termômetro graduado na escala Kelvin. Bom, depois disso, utilizando esse termômetro agora em Kelvin, ele provocou o aquecimento dessa substância, correto? E obteve que no final do aquecimento, a temperatura medida era de 348 Kelvin, certo? O problema é que ele precisava utilizar o valor da variação da temperatura em Fahrenheit. Então, esse problema está querendo saber qual foi a variação da temperatura na escala Fahrenheit, certo? Então, como que a gente pode resolver isso aí? Notem, com o valor da temperatura final em Kelvin, nós podemos encontrar o valor correspondente em Celsius. Descobrindo o valor em Celsius, nós podemos determinar a variação da temperatura em Celsius. E como visto num vídeo desses aí para trás, existe uma equação de conversão entre variações de temperatura da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Então, é isso que nós vamos fazer. Notem o seguinte, então. Nós temos que a temperatura inicial é de 20 graus Celsius. Quanto é a temperatura final em Celsius? É isso que nós iremos determinar inicialmente. Observem, a temperatura final está em Kelvin, então nós podemos utilizar a equação de conversão entre a escala Kelvin e a escala Celsius para realizar esta conversão. Então, nós temos aqui que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Quanto é o valor da temperatura final medida em Kelvin? 348. Isso vai ser igual ao valor da temperatura deste estado térmico na escala Celsius mais 273. Logo, a temperatura em Celsius é igual a 348 menos 273. Com isso, nós encontramos que a temperatura em Celsius é igual a 75 graus Celsius, correto? Então, essa é a temperatura final do líquido após o aquecimento. Qual foi a variação da temperatura ao longo deste aquecimento? A variação da temperatura na escala Celsius corresponde à temperatura final em Celsius menos a temperatura inicial em Celsius. Disso nós temos que a variação da temperatura foi de 75 menos 20. Portanto, foi de 55 graus Celsius. Esta foi a variação da temperatura na escala Celsius. Entretanto, o problema quer saber o valor
da variação da temperatura na escala Fahrenheit. Então, como nós podemos fazer isso? Usando a equação de conversão entre variações. Nós temos que a variação da temperatura na escala Celsius sobre 100 é igual à variação da temperatura na escala Fahrenheit sobre 180. Com isso, nós temos que 55 dividido por... Eu já vou fazer uma simplificação aqui, ó. Sai esse zero com esse zero. 10 eu vou simplificar por 2 e 18 também. 10 por 2 vai dar 5, 18 por 2 vai dar 9. Então, ficaria 55 dividido por 5, igual à variação correspondente na escala Fahrenheit, dividido por 9. Disso aqui, nós encontraremos que ΔT na escala Fahrenheit é igual a 55 dividido por 5, que é 11, vezes 9. Logo, nós encontramos que a variação da temperatura na escala Fahrenheit é igual a 99 graus Fahrenheit. Tá aí a resposta do exercício. É o item D. Finalizamos assim o nosso problema. Vamos fazer agora a lista de exercícios. E se vocês tiverem dúvida, por favor, me procurem lá no fórum, porque a partir dessas dúvidas eu vou elaborar os vídeos de correção de atividade, tá bom? Até mais, gente. Bons estudos e fiquem bem!